Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Comissário, meu caro amigo professor Jean-Pierre Bourguignon e o Dr. Robert Ian Smith, Diretor-Geral de Investigação, Presidente da FCT, da Ciência Viva e todos e todas que aqui quiseram connosco partilhar este momento de abertura de mais este Encontro Nacional de Portugal com a Ciência e a Tecnologia. De facto, a aposta do conhecimento é o nosso compromisso para o futuro e requer certamente instituições científicas fortes, autónomas e abertas à formação, ao emprego científico, à criatividade e às novas fronteiras do conhecimento, de modo a fazermos face aos desafios sociais, financeiros e culturais que emergem em Portugal e numa Europa que queremos que seja uma Europa do conhecimento. Hoje, depois de ultrapassado um período particularmente instável e penalizador para o desenvolvimento científico e tecnológico em Portugal, sabemos bem que o desenvolvimento, a valorização e internacionalização do sistema científico português passa pela consolidação e afirmação internacional das nossas instituições em associação com a formação avançada de recursos humanos. E nestes tempos, o exemplo do envolvimento de um grande número de jovens, de investigadores, docentes e instituições científicas neste encontro é a clara demonstração da capacidade instalada e da responsabilização dos nossos investigadores em valorizarem o seu passado e reconhecerem os desafios para o futuro. Gostaria, assim, de reconhecer de uma forma clara e inequívoca o trabalho de todos os investigadores, estudantes, técnicos, docentes e não docentes, que, juntamente com responsáveis académicos e científicos, souberam colocar os interesses coletivos à frente de eventuais interesses individuais, para efetivamente promover o estímulo ao desenvolvimento científico e à cooperação internacional de Portugal na Europa e de Portugal no mundo. Neste encontro comemoramos 20 anos do Ciência Viva em Portugal e isso significa também que temos mais cultura científica. Precisamos de continuar esse esforço e garantir que os próximos anos são também anos com ciência mais aberta, inovação mais aberta e a participação pública crescente de todos no projeto coletivo de fazer de Portugal e da Europa um projeto comum e inclusivo com mais conhecimento. Permitam-me que reconheça claramente o esforço e o envolvimento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em particular da doutora Ana Noronha, e da Agência Ciência Viva, em particular da Rosália Vargas e da Ana Noronha, assim como da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, aqui representada por deputados de todos os partidos, da esquerda à direita, e que, em conjunto, nos permitiram retomar estes encontros anuais de encontrar Portugal com a ciência e a tecnologia. O projeto coletivo que a ciência simboliza é um contributo inegável da ciência e dos cientistas portugueses para o futuro de Portugal e da Europa e é mais do que um passo indispensável ao conhecimento nacional e internacional alcançado na nossa capacidade científica. A nossa prioridade para o próximo ano, em 2017, quando comemorarmos 50 anos da criação da GNIC, 30 anos das Jornadas de Ciência e Tecnologia de 87 e 20 anos da criação da FCT, é instituir um enquadramento indispensável ao reforço claro da atividade de investigação derivada pela curiosidade científica, assim como com o reforço da atividade baseada na prática e em estreita colaboração com o tecido produtivo, social e cultural, assegurando um cenário de estabilidade do financiamento de projetos e de atividades de investigação. Sabemos que estes objetivos têm que ser conseguidos juntamente e em estreita colaboração com a formação avançada de novas gerações e com a autonomia efetiva, mas também a corresponsabilização das instituições académicas e científicas, assim como com um novo sistema de avaliação baseado em boas práticas e claramente reconhecido pela comunidade científica. Reforçar o quadro legal e institucional num contexto de crescente diversificação institucional no sistema científico faz parte desta estratégia e é isso que queremos construir em coletivo e em conjunto com a comunidade científica. Mas os tempos são de crescente exigência e grande contenção orçamental, exigem, portanto, uma corresponsabilização das comunidades científicas e tecnológicas para o futuro de Portugal e da Europa. De facto, a intensidade da investigação e o nível de qualificações dos recursos humanos têm sido sistematicamente apontados também pela Comissão Europeia como dois fatores críticos para a competitividade da economia portuguesa que afetam o crescimento potencial do produto. Compete-nos, portanto,
consagrar uma trajetória de grande convergência com a Europa e a participação efetiva e ativa e efetiva na Europa do conhecimento. Esse é o único trajeto possível para Portugal. Precisamos de mais e melhor Europa e de uma participação ativa de todos na construção de uma Europa do conhecimento com mais inclusão e com mais investimento no conhecimento. A presença hoje aqui do Comissário Carlos Moedas e do Diretor-Geral de Investigação Robert Ian Smith são particularmente relevantes do papel que queremos ver afirmado de Portugal na Europa do conhecimento. Refiro-me, entre outros aspectos, primeiro de tudo, ao papel ativo da Europa no reforço da atividade de investigação derivada pela curiosidade académica, designadamente através do Conselho Europeu de Investigação, e aqui a presença do Presidente Jean-Pierre Bourguignon é claramente um sinal daquilo que é a participação e o esforço de Portugal também neste esforço europeu. Segundo, o reforço dos conceitos de ciência aberta e inovação aberta, juntamente com a abertura ao mundo da Europa, tão bem salientados pelo Comissário Carlos Moedas nos últimos meses, que reconhecemos serem essenciais para os próximos anos do projeto europeu e que queremos reforçar juntamente com a preparação em curso do Conselho Europeu de Inovação. Mas também acreditamos que Portugal pode reforçar o projeto europeu com a promoção conjunta de novas agendas científicas e tecnológicas de âmbito internacional, designadamente aprofundar interações atlânticas de forma a integrar o conhecimento de alterações climáticas, da atmosfera, do espaço e dos oceanos, permitindo consagrar os objetivos das Nações Unidas e do Acordo de Paris para 2030, assim como facilitar novas agendas científicas e empresariais com base no conhecimento científico para o Atlântico. E também reforçar uma agenda científica e cultural para o Mediterrâneo, agora em curso e em discussão na Comissão Europeia, em estreita colaboração com os países e regiões do Norte da África e do Médio Oriente. Por fim, agradeço certamente o apoio do Comissário Carlos Moedas na nossa tentativa de melhor perceber os atuais movimentos migratórios para a Europa e dentro da própria Europa e garantir novas ações de política científica na Europa que consagrem a integração efetiva de migrantes na Europa do conhecimento. A evolução da política científica na Europa tem que incluir claramente aspectos de imigração e requer ainda considerar formas efetivamente inclusivas de circulação de recursos humanos qualificados que facilitem melhorar a partilha dos benefícios do investimento em educação e ciência em toda a Europa, sem qualquer exceção. É nosso objetivo reforçar uma Europa mais inclusiva, com menores níveis de diversificação regional, designadamente em termos do investimento em conhecimento. Para isso, a nível nacional, estamos a trabalhar e estamos a concluir dois processos particularmente relevantes. Primeiro, a definição de um novo regime legal de estímulo ao emprego científico, de modo a incentivar a contratação responsável de investigadores de doutorados em Portugal e criar novas condições para atrair recursos humanos qualificados. Segundo, estamos ainda a trabalhar com as universidades e os politécnicos no estabelecimento de condições contratuais com as instituições de ensino superior para garantir a necessária estabilidade do financiamento ao longo da legislatura. Mas sabemos que os desafios, as ameaças e as oportunidades estão aí e não esperam. Os refletir sobre eles. E permitam-me, de uma forma muito breve, que vos partilhe dois grandes desafios que hoje a comunidade científica enfrenta em Portugal. Primeiro, o desafio dos coletivos. Garantir a evolução das nossas instituições científicas no contexto que emerge na Europa e no mundo exige certamente um esforço interno continuado para vencer o individualismo e o irracional de muitos incentivos que hoje estimulam à escala global esse individualismo na atividade científica e académica. Construir coletivos, facilitadores da cocriação de novo conhecimento, estimulando a criatividade e a produção desses novos conhecimentos juntamente com a sua difusão, é o desafio que todos agora esperamos das instituições científicas portuguesas numa Europa que queremos mais unida. Sabemos ser um passo difícil que temos de consagrar e superar, precisando de uma reflexão crítica constante, atraindo os melhores, mas sempre dando primazia à construção do futuro e acreditando na humildade da nossa ignorância. O segundo desafio, que penso ser oportuno salientar, é o da ligação efetiva à sociedade e à economia, designadamente às empresas, ao sistema hospitalar e de saúde, às instituições de cultura e às organizações sociais. Refiro-me à capacidade única que as nossas comunidades científicas e académicas apresentam para fazer face também à oportunidade, ela também única, de relacionar o conhecimento com o bem-estar social e económico e o desenvolvimento do nosso tecido empresarial.
Refiro-me ainda, em particular, à oportunidade que todos esperamos para que as instituições científicas e académicas, em estreita colaboração com os atores económicos, sociais ou culturais, nos consigam ajudar a construir, em Portugal, projetos pilotos de referência internacional. Mas os desafios e as oportunidades não esperam e permitam-me que anuncie desde já 5 iniciativas a lançar até ao final do ano. Primeiro, a criação de um orçamento participativo de ciência e tecnologia, disponibilizando até 1% do orçamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia a partir de 2017 para a implementação de novos projetos e agendas de investigação definidas por iniciativa pública, por atores individuais e coletivos, na sequência da experiência e das boas práticas já verificadas em muitas autarquias e lançadas em Lisboa, em Portugal. Será feito em colaboração estreita entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Agência de Ciência Viva, de forma a envolver os cidadãos, as empresas e as organizações civis no desenvolvimento de agendas colaborativas de investigação e desenvolvimento. Segundo, a orientação para que as instituições de ciência e tecnologia utilizem, já a partir de 2017, pelo menos 5% dos seus orçamentos plurianuais e de novos projetos de ID com financiamento público para atividades de divulgação e participação pública. Terceiro, a preparação de um Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a articular entre a FCT, a Agência de Inovação e a Ciência Viva e a apresentar no encontro do próximo ano, conjugando a capacidade e interesses da comunidade científica com a necessidade dos cidadãos, das empresas e das organizações civis e beneficiando da experiência dos últimos meses do lançamento de laboratórios de participação pública, nomeadamente no Nordeste Transmontano, e da preparação pela FCT e pela Agência de Inovação de agendas mobilizadoras de investigação e inovação. Quarto, o lançamento de um concurso nacional para a criação e desenvolvimento de laboratórios colaborativos no âmbito dos termos inscritos no Plano Nacional de Reformas, recentemente aprovado pelo Governo e submetido à Comissão Europeia, estimulando o emprego científico e o emprego qualificado em estreita colaboração entre a comunidade científica, as empresas e as instituições e organizações civis. Quinto, o estímulo à identificação com o setor produtivo e as empresas em particular de grandes desafios científicos e tecnológicos, segundo as melhores práticas internacionais de diversificação de fontes e procedimentos de financiamento, que venha a alavancar o financiamento privado de novas atividades de ID nas instituições científicas e académicas. Acreditamos que as empresas portuguesas estão hoje capazes de desenvolver novos desafios, nomeadamente em colaboração com novas empresas internacionais também a atuar em Portugal. E apostamos na relação intrínseca entre as empresas e a comunidade científica e académica. O futuro dos portugueses, o nosso futuro, entrelaça-se num desígnio comum a todos os povos, porque todos tiramos proveito do entusiasmo e dos benefícios da descoberta de novos conhecimentos, quando todos participamos na aprendizagem e na aplicação produtiva desses conhecimentos. E por isso queremos e devemos participar ativamente na Europa do conhecimento. Importa persistir num esforço contínuo de apoio à atividade científica, às suas instituições, aos mecanismos de relacionamento e proximidade com a sociedade. Termino com um ato simbólico, mas particularmente relevante neste encontro de Ciência 2016, com uma homenagem a investigadores, já todos reformados e ou jubilados, que se distinguiram pela sua atividade científica e intervenção cívica, representando um sinal claro que o futuro se constrói com a valorização da memória e a reflexão crítica do passado. Compete-nos criar e construir a confiança necessária para o crescimento das futuras gerações, e isso requer sempre refletir sobre o passado, identificar todos aqueles que nos têm sabido ajudar a construir o futuro. É neste contexto que hoje atribuo aqui a Medalha de Mérito do Ministério da Ciência aos seguintes investigadores pela elevada qualidade profissional e de cumprimento do dever e, sobretudo, por se terem distinguido por um valioso e excepcional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal. Chamaria agora ao palco. Primeiro vou começar pelo Alírio Rodrigues, que não pôde estar aqui presente, com contributos relevantes em engenharia química, incluindo no campo da investigação dos aditivos verdes para combustíveis. Foi fundador do Laboratório de Processos de Separação e Reação da Universidade do Porto em 1990, reunindo posteriormente uma rede alargada de investigadores em todo o país. Foi diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 2 períodos distintos e jubilou-se em 2013. Arcélio Pato Carvalho, que chamaria ao palco.
com contribuições significativas para a investigação na área da neurociência em Portugal, particularmente o papel do cálcio intercelular como regulador da neurosecreção. Fundador e diretor honorário do Centro para as Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e professor emérito do Departamento de Ciências de Vida da Universidade de Coimbra. Foi membro do Conselho Nacional de Educação, provedor do estudante. Fundou e dirige atualmente o Instituto de Educação e Cidadania, criado em novembro de 2005 em Mama Rosa, no Concelho de Oliveira do Bairro. Carlos Bernardo, chamaria ao palco. Com contributos relevantes em engenharia de polímeros, tendo sido responsável pela criação e promoção desta área científica em Portugal, incluindo muitas interações com a indústria, nomeadamente a indústria de moldes em Portugal. Professor catedrático do Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, onde lecionou até 2012. Claudina Pousada. Com contribuições significativas para a investigação na área da genómica, particularmente sobre mecanismos celulares de regulação dos genes. Foi presidente da FEPS, a Federação Europeia de Sociedades Bioquímicas, e investigadora sénior do ITQB da Universidade Nova de Lisboa. João Lopes Batista. Com contribuições significativas para a investigação na área da ciência dos materiais e pelo seu empenho no desenvolvimento da ciência e engenharia dos materiais em Portugal. Professor jubilado da Universidade de Aveiro, é hoje membro da Comissão de Acompanhamento Científico do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo. João Centeiro. Com contribuições significativas para a investigação em controle de sistemas complexos e aplicação de robótica e pelo seu empenho exemplar e único no desenvolvimento da ciência e tecnologia em Portugal. Fundador do Instituto de Sistemas e Robótica do IST e do Laboratório Associado LARCIS, foi presidente da FCT entre 2006 e 2011. Luís Reis de Turgal. Com contribuições significativas para a investigação em História Contemporânea, foi coordenador de investigação do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra e foi diretor da Revista de História das Ideias e da Revista Estudos do século XX. Miriam Alper Pereira. Com contributos relevantes em História Contemporânea e uma influência marcante na formação de várias gerações de historiadores em Portugal. É professora catedrática emérita de História do ISCTE, tendo sido diretora e fundadora do Centro de História do ISCTE e diretora da revista Ler História. Dirigiu o Arquivo Nacional da Torre do Tombo entre 2001 e 2004. Nuno Portas. Foi pioneiro na investigação em arquitetura em Portugal, tendo tido uma influência marcante na formação de várias gerações de arquitetos. No início da década de 60, criou no LNEC uma linha de investigação sobre habitação social, que esfiou até 1980, onde desenvolveu processos de investigação inovadores à época, envolvendo jovens investigadores das áreas das ciências sociais, das engenharias, da matemática e das então emergentes ciências da computação. Na década de 90, já como docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, foi um dos fundadores do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. É atualmente professor emérito da Universidade do Porto. Odete Santos Ferreira. Foi pioneira da investigação sobre SIDA em Portugal, tendo identificado o HIV de tipo 2, descoberta da maior relevância no que se refere à epidemiologia e diagnóstico desta doença. É professora catedrática jubilada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Pedro Guedes de Oliveira. Com contribuições significativas para a investigação e processamento de sinais, nomeadamente em eletroencefalogrametria,
e outras aplicações de engenharia e pelo seu empenho no desenvolvimento da ciência e tecnologia em Portugal. Em 1975, lançou o Departamento de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro e fundou e dirigiu o INESC Porto, que dirigiu até o ano 2005. Jubilou-se em 2015. Também está nesta lista de medalhados Teresa Lago, que hoje não pode estar aqui, pioneira da investigação em astrofísica em Portugal, professora catedrática reformada do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que foi fundadora e diretora do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e membro fundador do Conselho Científico do Conselho Europeu de Investigação. Pediria agora ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Comissário Carlos Moedas para me ajudarem a distribuir as medalhas e à Secretária de Estado, Fernanda Rolo. Não sei se queres ligar primeiro